seguinte. Então, conforme eu falava, o que falta para que a gente consiga fechar? Falta nós falarmos de assuntos pertinentes ao o funcionamento, de fato, né, de controladores lógicos programáveis. Bom, para isso, a gente precisa falar hoje o que representa, né, essa leitura básica de um CLP, né, ou seja, de um controlador lógico, entender qual é a vantagem disso, saber qual é a norma, né, específica para isso. Poderia surgir a pergunta, tá, mas isso faz parte, né, das atribuições de um técnico em mecânica? Não, quem vai fazer essas montagens, quem vai fazer essas programações, né, são os nossos colegas. Mas, como tudo que nós já estamos estudando aqui e finalizando, né, no curso aqui de mecânica, a gente precisa entender o que está ao nosso lado, o que as pessoas estão ali de fato, né, fazendo, né, montando, dando manutenção, né, e fazendo ali previsões dentro de um sistema, né, seguro para que não haja avarias, né, nos nossos controles. Até o presente momento, a gente falou de partida de máquinas elétricas, sobretudo os motores elétricos, né? Que são dispositivos que precisam, que foi exatamente a avaliação que vocês fizeram, né? Que precisam ter alguns fenômenos, né? Controlados dentro dessa partida para que eles possam sair de vazio, né? A uma plena carga com uma eficiência energética. O que eu quero dizer com isso? Já sabemos, já está exaustivo de nós conversarmos, inclusive aqui nessa disciplina, que os motores, né, eles têm esse efeito da corrente de partida, muitas vezes ser, né, intensa, sabemos disso, e dependendo da modelagem como nós ligamos o motor, né, nós conseguimos fazer com que essa corrente atinja 50% até 65%, né, fazendo um comparativo aí com a sua potência nominal. Bom, já verificamos, né, o que é necessário para fazer essa correção, falamos, né, a respeito dos fatores, do fator de potência, né, das correções que a gente precisa fazer, relembramos o entendimento, né, do que é uma potência ativa, reativa e aparente, como que isso interfere dentro, né, do nosso sistema, e vimos que nós vamos ter aí basicamente um circuito de comando, né, e um circuito de controle de alimentação. Bom, com isso a gente consegue começar, né, e concluir, digamos assim, o entendimento que vocês precisam, né, para ter do que significa um controlador lógico programável. Bom, e aí? Quem é que se arrisca a dizer o porquê que nós temos hoje agregado aí nos nossos comandos controladores? O que é um controlador e por que ele está aí agregado, né, dentro do nosso cotidiano atualmente? Quem se arrisca? Ninguém? O Nicolas normalmente se arrisca, mas hoje está. E aí? Bom, o que eu diria a respeito? O próprio nome já diz, né? Ele é um controlador lógico. Quando falamos em lógica, lembramos de uma linha, né, da eletrotécnica chamada eletrônica, onde trabalhamos, né, com elementos lógicos de programação através de subterfúgios matemáticos. Quais? Quais subterfúgios nós vamos poder usar da lógica matemática a fim de que a gente possa acionar e desacionar uma parte do nosso circuito, do nosso comando?
E aí, gente, vamos participar um pouquinho? Não? Ninguém se arrisca? Bom, começa que, pelo que a gente já verificou, os nossos circuitos de comando, né, eles têm ali uma característica de volume dentro da sua operação. Isso é um fato. Inclusive, né, dentro do que nós estudamos, algumas chaves, né, alguns elementos que são inseridos nesse circuito, né, para o acionamento desse comando, elas conseguem enxugar o circuito em termos de volume, por consequência, né, em termos ali de acionamento. Os controladores lógicos, né, eles vêm aí com a irreverência, né, da eletrônica para que possamos ter uma alta tecnologia, né, aonde nós consigamos ter esse controle de acionamento, né, desacionamento dos elementos aí do comando, a fim de que a gente tenha um, uma otimização, digamos assim, né? Nós conseguimos acionar diversos sistemas de entrada, né? E pontos de saída de modo programável. Qual é o princípio da matemática, né? Já sabemos que a lógica é o contexto geral que nós podemos falar quando tratamos aí desse tipo de elemento. Quem lembra? Meu Deus, sumi 2 dias, ficaram todos mudos. E o Clay concordou. E outros aqui. Gente, sabemos, né, que esses tipos de elemento ele é amplo. Nós não temos aqui dentro do nosso curso de mecânica o objetivo de fazer a minúcia, né, do estudo desses elementos. Até porque em 10 dias aí, pouco menos de aula, né? Não é para isso. Como eu falava lá no início da nossa conversa de hoje, isso aqui é uma costura do que todos já viram para que nós possamos identificar dentro do comando do que estamos tratando. Bom, estamos tratando de acionamento, né, elétrico, comando, estamos tratando de acionamentos de motores, né, e de outros elementos também lá da automação, né, de cunho eletrônico, mecatrônico. É isso, né, que a gente tem que começar a verificar aqui. Vocês têm que entender esta lógica na hora, né, da atuação de vocês lá na manutenção. A parte minuciosa vamos deixar lá para a nossa equipe, né, para os nossos colegas da eletricidade. O que é importante nós sabermos? Que nós temos uma norma devido à amplitude, né, que se deu aí, porque quando nós começamos a falar de controle lógico, né, nós tínhamos lá o sistema binário apenas, mas verificou-se que essas combinações podiam ser mais amplas. E de modo, então, que para isso começou a termos que falar todos a mesma linguagem em nível de programação. Quando eu falo em programação, estou falando, né, da inserção desses elementos que nós vimos há poucos dias lá, que a fiação, um jogo de contatores, né, um inversor de frequência, subterfúgios, né, de equipamentos altamente elétricos que nos possibilitavam, então, todo o acionamento de um comando. Agora, nós precisamos de um sistema computacional para que as nossas chaves não sejam mais chamadas de chaves, e sim de portas lógicas, né, que vão ter aí o padrão de fazer a execução, né, desses acionamentos de uma maneira combinada. Bem, quem é que já ouviu falar de porta lógica? Ninguém ouviu nada. Tá difícil hoje, tá todo mundo com frio e fome, eu acho. Bom, nós podemos ter diversos sinais de entrada.
Isso vocês concordam? Num circuito de automação, vocês já viram comandos elétricos. Temos ali N possibilidades, né? Desde ali o setor onde nós temos, né, a parte dos compressores e aonde nós vamos dar vida, né, para esse sistema todo automatizado, nós temos ali vários elementos podendo ser acionados. Então, esses comandos, né, de CLP, eles vieram, né, substituindo aqueles quadros a relé, né, que nós tínhamos lá no uso desses instrumentos aí mecânicos, né? Toda vez que esses quadros tinham que ser modificados ou trocados, nós tínhamos que alterar todo o produto, né? E todo o processo da fabricação para que isso acontecesse. Com os CLPs, né? A gente consegue, através aí da informática e microprocessadores, né, substituir esses quadros que trouxeram uma série de vantagens, né, que nós não tínhamos antes, né, desse advento. Então, através da programação, é desligado, né, quem trabalha aí na indústria e tem acesso a isso, né, existe um painel de controle, uma sala de controle, aonde então ali é feita toda a programação num espaço muito menor, né, muito mais enxugado e com alta precisão do setor a ser, né, acionado ou desacionado, e também, né, um custo mais baixo disso, porque a gente elimina todos aqueles equipamentos, aqueles dispositivos. Então, o que eu quero dizer com vocês com isso, né? Quando a gente está falando de um controlador lógico programável, um CLP, a gente não está falando de nada além de um computador com uma configuração física, né? E um aparato ali de tecnologia que vai atender esses requisitos da operação que eu estou mencionando. Bom, é um computador, é um notebook que nem nós estamos estudando aqui? Gente, evidente que não, né? Nós estamos falando aí de elementos com softwares, né, específicos para automação e para controle, né? Então, nós vamos aí possuir um sistema operacional de tempo real e com uma configuração de memória, né, fixa. Por quê? Porque estou dizendo para vocês, nós estamos trabalhando com lógica de programação. Bem, o que mais a gente precisa saber? Que dentro da automação já é evidência para nós que qualquer grandeza física pode ser controlada. Ou seja, para a automação, nós podemos ter aí valores dessas grandezas físicas de uma maneira intencional, alterado, né, a nosso favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês estudaram lá automação, né, vocês entenderam que fluido, apesar de nos remeter a líquido, não. Fluido, para a automação, é considerado lá gás, né? Óleos. Quando eu falo óleos, né, nós estamos falando aí tanto os que são vindos de maneira natural quanto os sintéticos. Bom, mas por que tu está falando isso, Viviane? O que isso tem a ver com as grandezas físicas que tu está dizendo que pode ser controlado? Verifique comigo. Se nós estamos trabalhando, por exemplo, com óleo, significa que o óleo tem uma densidade, às vezes mais consistente, por hora, de menor consistência. O que isso implica na nossa linha de tubulação? Em diversas coisas, por exemplo. Implica na velocidade que esse óleo atravessa a linha, implica, né, dentro dessa velocidade, o tempo de percurso, implica inclinações que nós vamos ter que ter na linha se ele for algo muito denso, temperatura, por consequência, pressão. Sempre que falamos de vasos comunicantes, de fluido, nós vamos estar trabalhando, né, não só com o volume, né,
não, do recipiente ou do reservatório, ou então da tubulação, né, que passa ali, mas vamos estar trabalhando com essas grandezas físicas: pressão, temperatura, né, e velocidade. Isso pode ser modificado. Dentro da lógica da automação, o que a gente verifica? Que quando mudamos o nosso fluido, por exemplo, para ar comprimido, não precisamos de grande inclinação, a inclinação é ínfima. O que eu quero dizer com isso? Muito pouca, só aquela que tem que fazer o condensado, né, a sujeira da minha tubulação, sujeira em tubulação pneumática, né, é resíduos de água, né, e alguma poluição ali que possa ter no ar, que vai lá para os filtros e depois para os purgadores. A inclinação que precisamos é somente essa. Num óleo, o Clay aí que trabalha na refinaria, tá correto o que eu estou dizendo, né? Nós precisamos lidar com todos esses elementos físicos. Bom, significa isso que eu consigo mexer de maneira desordenada e pronto? Não. Significa que, à medida que uma grandeza física, como a temperatura, pode ser mexida, não significa que eu posso ultrapassar o limite, por exemplo, admitido por determinado óleo. Por quê? Porque perco consistência, por consequência, eu perco, né, aí características importantes que fazem ele funcionar numa determinada máquina, por exemplo. Então, o controle dentro da automação automático, né, quando parte ou a totalidade das funções do operador é realizada por equipamento frequentemente, né, mas não necessariamente eletrônico. Então, eu consigo ter essa mescla pela característica dos meus fluidos, né, desse tipo de controle que eu vou ter aí. Bom, o controle automático, né, ou por uma realimentação, é o equipamento que vai agir sobre esse elemento, baseando-se de informações de medida variável controlada. Por quem? Por esse software, né, de precisão que eu comentei com vocês. Um exemplo disso, né, controle aí por temperatura de um refrigerador, por exemplo. Então, nós conseguimos, né, cumprir aquelas ações através dessa programação por porta lógica, né? O tempo de partir, o tempo de fechar uma chave, né? O tempo que ela vai ficar ali estagnada, né? E vai abrir de novo. Então, nós temos um programa, um software, né? Dentro dos controladores, que ele é precisamente e altamente, né? Temporal, seguindo essa programação aí de lógica. Bom, o que mais que é importante a gente saber? Que dentro da arquitetura de um controlador lógico, nós temos aí a porta de entrada, o processamento em si e a saída. O que implica isso? E aí? Bom, sabemos que o processamento é o meio da ação. O que importa definitivamente para nós é o que acontece, né, nesse miolo aí da ação. Então, ele é responsável, o processador, né, dessa porta lógica, à medida que ele absorveu a entrada, né, ele é responsável por toda a instrução que vai ser dada, né, nesse comando. Ou seja, ele vai pegar na memória do software, né, interpretar a ação que é necessária, executar todas as tarefas que ele tem ali dentro da sua memória RAM para poder fazer com que haja, né, esse controle dentro da maneira que a gente programou. Então, é um local, né, onde os sinais eles são enviados por sensores. Já falamos, né, a respeito disso. Eu comentei com vocês, nós podemos ter, né, sensores que se comparado, né, aí dentro de um circuito automatizado, né, um circuito até mesmo pneumático, eles têm aquela capacidade de ver não só a hora de estagnar o processo, de reiniciar o processo,
mas também, né, de uma avaria que tenha dentro desse processo. Um exemplo, né, disso que eu estou falando, o colocar vasilhas de refrigerante, por exemplo. Quantos sensores, né, e quantas portas lógicas nós precisamos para automatizar esse circuito? Verifiquem, precisa colocar em série, né, as garrafas, o atuador precisa colocar ela na posição, baixar, colocar a tampa, fechar, retirar dali e trazer a próxima garrafa. Então, verifique, tudo isso tem que estar no processamento, né, na memória desse controlador, para que ele interprete o processo. Nesse meio tempo, alguém perto do dispositivo ali, do equipamento, bateu em uma das garrafas, ele não fez o processo. Os sensores vão estagnar o processo até que alguém corrija. Então, isso tudo, né, tem que estar interpretado. Um controlador faz essa função. Ele identifica que em determinado peso, por exemplo, não há produto dentro da garrafa, então precisa daquele período para enchimento. Ou ele identifica, né, que o peso não está sobre, né, um eixo ali sensitivo do programa, porque a garrafa caiu, travou o processo. Então, tudo isso, né, são sinais que a lógica precisa enviar, né, como aberto e fechado. Porque é esse o princípio da eletricidade. A eletricidade funciona assim sempre. Não importa o sistema que nós vamos trabalhar com lógica dentro da eletrônica, ela sempre vai funcionar no acordo de circuito aberto e circuito fechado. Circula ou não circula corrente? Então, sempre nós vamos estar lá com a nossa essência, que é essa. Bom, então, isso aí, né, conforme eu estou comentando, vai ser aquele módulo que vai fazer a ligação, né? O sinal entre o processador e aquilo que nós temos lá em campo, né? Para dizer ali o que está acontecendo de fato dentro do processo. Bom, eu falava que a arquitetura, né, o designer, digamos, de um processador era a entrada, processamento e saída, né? Falamos do processamento. A entrada e saída são os módulos, né, que vão ser aí compostos pelo número de bytes. Já ouviram essa palavra, né? O que são os bytes? Os bytes fazem parte daquele sistema matemático, né? Que vocês veem lá no segundo grau, aonde nos remete à modelagem matemática que a gente está trabalhando. Estamos trabalhando num sistema decimal? Estamos trabalhando num sistema binário? Estamos trabalhando num sistema hexagonal? Octagonal? Bom, se estamos optando por a escolha de um desses sistemas, estamos admitindo o quê? Estamos admitindo que num sistema decimal a nossa base é 10. O que isso explica? Isso explica, né, quando nós temos aí a transferência de escala, por exemplo, num sistema decimal de base 10, temos aí, né, as dezenas, as centenas, os milhares, é a potência, né, o sistema de potência. No sistema binário, quantos nós estamos trabalhando? Falou, Clay, ou é impressão? Não? É um sistema de base 2, né, de 2 dígitos, 0 e 1. Bom, pergunta que não quer calar. O que isso significa de fato? Quando eu tenho aí um sistema de 2 dígitos, por exemplo, o que significa? Dentro da lógica, do sistema lógico.
E aí, ninguém? Gente, significa as modelagens que eu posso ter dentro do meu sistema de portas lógicas, ou seja, circula ou não circula, aciona ou não ou desaciona, né, o meu circuito. Nós conseguimos fazer a entrada e a saída, né, das portas através dessa combinação. Por que que isso é importante entender a matemática, né? Porque isso que é a linguagem de programação que vamos ter lá. Bom, dentro desse sistema construtivo, que não quero e não vamos fazer a minúcia, né? Já expliquei, se fosse outro curso aqui, não de mecânica, estaríamos estudando cada um desses sistemas para entender quantas possibilidades de lógica a gente tem. Como, por exemplo, o sistema binário. Conseguimos aí 4 portas lógicas através de 2 dígitos. E aí, através disso, combinação de mais portas lógicas ainda. Por isso que um celular, né, pequenininho, envia mensagem, recebe mensagem, né, tanto de texto quanto de voz, bate fotos, tem GPS e tem aí centenas de programas. Por quê? Porque estamos lá com combinação lógica. Bom, dentro dessa arquitetura, desse designer, né, dos controladores, nós temos os princípios, né, os modos de funcionamento, eu diria, deles, que são, por exemplo, o modo run, né, representado lá, RUN. Esse modo, a gente entende o que? A execução. Quando este modo estiver ativo, o CLP vai executar toda a programação que ali foi adentrada, né? Então, tudo que tem na memória vai ser feito aquela varredura na linguagem lógica de programação, significa o scan, né? Face a varredura, entende-se o que é para ser executado, né? E ele vai estar dando aí a execução do programa. Não é possível transferir programação neste modo. Por quê? Porque ele é ali o início do funcionamento, né? Dentro do portal lógico. Bom, depois nós temos o modo chamado remote. O que significa? Quando temos lá o posicionamento da chave, né, nessa condição, nessa ação, né, a escolha entre os modos pode ser feita através de um computador conectado ao controlador lógico programável. Então, como é que isso é possível? Lá por programação, através da eletrônica, né, e dos softwares. Então, um software apropriado, né, consegue então, quando nós passamos a chave, né, dentro dessa modelagem, nós conseguimos ativar o software, né, e nós vamos alterar a programação entre PROG, né, prog, né, e RAM. E aí, com isso, nós começamos a fazer a varredura, né, no sistema e vamos colocar o controlador em funcionamento. Bom, esse modo varredura, né, ou scan, que eu estou dizendo para vocês, que logo quando a gente aciona o controlador, né, lá quando acontece a programação, o que ele precisa? O que ele representa para a gente? O que a varredura representa dentro do scan? Vai ser lidos sinais de entrada, né? E guarda, né, esse sinal num local separado da memória para entender o que está acontecendo dentro da programação. Depois,
o processador vai buscar, né? E quando ele faz essa busca da informação, ele faz todas as conclusões pertinentes. Ou seja, ele entende o que está sendo dito ali e o que ele tem lá na sua memória, né, de programação, e ele faz todas as prerrogativas, tudo em frações de tempo muito pequenas, em segundos, né? Ele lê todos esses sinais, ele interroga, né, o software que foram guardados nessa memória, e aí, então, ele armazena um resultado na memória para que seja feito o próximo passo. Bom, o próximo passo é o quê? A atualização da varredura, né? Daquelas prerrogativas todas que interpretou esse scan, né? Bom, sim ou não? Está ok? Está certo o que foi interpretado? Bom, se está, ele armazenou tanto positivo ou negativamente, né? E ele atualiza as saídas em acordo com essas interpretações. Quantas vezes isso vai acontecer? Até quando nós não tivermos problema no CLP e nem no software. Sucessivas vezes vai ocorrer, de modo que esse ciclo, né, é algo aí repetitivo, de modo indefinido, né, enquanto nós estiver aí no modo RAM, que seria, né, a porta ali de entrada que a gente necessita. Então, nós vamos ter aí essa repetição, né, dos ciclos. Bom, quais são as vantagens, né, desse circuito que nós estamos tratando aqui? O que vocês acham que é vantajoso? Vamos lá, gente, vamos participar, porque essa aula é maçante para quem não trabalha com isso e para quem possivelmente não gosta disso. Eu só E vejo os aí? eletricistas mexendo isso aí, professor. Eu não entendi, desculpa. Lá no serviço, só os eletricistas mexem nisso aí, nós nem tocamos nisso aí. Pois é. E eu diria, Rafa, que não é qualquer eletricista, vocês sabem disso, né? Ele tem um curso específico da empresa. Isso. Gente, isso é uma área, né, de preferência que o técnico não fosse um eletrotécnico, e sim um técnico em eletrônica. Claro que os eletrotécnicos têm aptidão para mexer com eletrônica, seja ela analógica, né, ou eletrônica digital, que é o nosso caso aqui. Não estamos falando de eletrônica analógica, sim digital, né? Mas necessita, né, de ser programador, de entender. Bom, uma curiosidade a respeito disso, que até está lá na apostila de vocês, isso nasceu, né, essa ideia do controle lógico programável das coisas dentro da General Motors, lá na década de 60, né, finzinho da década de 60, quase 70. Por quê? Porque eles tinham, né, dificuldades de entender e de mudar, né, a lógica de funcionamento daqueles painéis aí de comando. Vocês sabem, né, que eles têm uma linha de montagem vasta, né? Trabalham em diversos segmentos da indústria, né? Então, fazia-se necessário. Então, essas mudanças daqueles comandos, assim como a gente estudou aí alguns dias atrás, era custo. Custo, né? Não só em equipamento, né, dos quadros, dos comandos, mas também aí custo, né, com pessoas qualificadas para fazer essas mudanças. E isso, sobretudo, né, o tempo, porque às vezes o custo, né, nosso não está só no quesito, né, de material, né, de emprego aí de insumos, mas também de tempo. Então, ele fez, né, o Richard, né, o engenheiro, ele fez lá ele desenvolveu, né, o primeiro software, a primeira ideia, né, de um controle programável. E aí, então, a gente tem modelagens cada vez mais precisas. Por que isso? Para que a gente entenda que realmente é vantajoso. Primeira vantagem, já citei aqui hoje, né?
A gente tem aí um espaço reduzido. Notem bem, os primeiros computadores, né? Eu acredito, porque normalmente quando eu falo dessas coisas eu fico sozinha, né, na fala, porque aí vocês, todos novos, né, não vão lembrar. Mas eu, quando estudante de eletrotécnica, nós tínhamos lá um primeiro computador com uma máquina, né, imensa, dentro da universidade, porque o curso técnico funcionava no campus cidade, né? Nós já tínhamos ali no saguão de entrada um computador bem grande, com uma tela verde, que ele funcionava por algoritmo, né? E aí era um problemão. Por quê? Vocês lembram, né? A CPU era bem significativa. Hoje a gente tem aí um notebook, né? Quanto mais fininho, mais tecnologia a gente tem. Lá nós tínhamos, né, o gabinete desse computador imenso, né, com placas imensas. O primeiro que existiu na universidade, que eu nem cheguei a trabalhar, ele era absurdamente grande. E nós tínhamos ali a possibilidade de fazer pequenas digitações, né, de textos e até mesmo de desenho, que hoje em dia os desenhos têm, nós ainda da engenharia usamos muito o AutoCAD, mas tem softwares com esse tipo de programação lógica que eu estou falando para vocês muito mais avançados. Qual era o grande problema que foi sendo desenvolvido desde a década de 70, né? Iniciou pelo engenheiro Richard, lá da General Motors, e que hoje aí os técnicos estão cada vez mais avançando nessa ideia. Eram as memórias. O que eu quero dizer com isso? Quem é que lembra do disquete? Eu não disse que eu ficava sozinha Eu quando eu lembro. ia falar essas coisas? O Rafael lembra, ele tem certeza. Todos aqui. Aquele dispositivo, né, preto, que não cabia quase nada, e que tu estava lá, quando tu ia salvar o teu trabalho, né, o teu escrito, o teu desenho, seja lá o que for, Ele travava. apagava o computador. Entrava em modo scan, né, verificava um monte de erro. Quando voltava, a primeira coisa, né, que não só nós estudantes, mas até mesmo os professores faziam, era procurar no disquete, cadê o teu trabalho? Não existia a memória dentro do computador. Tu olhava, se tu tinha trabalhado 1 hora, depois de toda essa verificação que ele demorava para fazer, tinha só meia hora de trabalho ali, ou seja, as outras meia tu perdia. Então, tu fazia um procedimento ali e tu começava a salvar aquilo a cada 2 minutos, para perder o mínimo possível dos seus trabalhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse desenvolvimento do controle lógico programável, né, e o estudo que foi sendo a cada década aí, desde 60, né, para até os nossos dias hoje, nos fez ter menores espaços com grandes memórias, né, menor consumo de energia elétrica, menor consumo, né, de dispositivos. Gente, quem trabalhou com isso, né, não sei, eu brinco aqui, mas não sei se de fato algum de vocês trabalhou com isso, como eu, nós tínhamos caixas para guardar os disquetes, que eram assim. Depois, né, já ali nos anos 2000, isso eu estou falando década de 90, né, toda aí com esses dispositivos disquete. Nos anos 2000, quando veio o CD, foi um advento. Apesar de ser um pouquinho maior que o disquete, né? Mas ele cabia muito mais informações, muito mais precisão de dados que tu colocava ali. E aí nós tínhamos lá dentro do controle, né, desses dispositivos, a grande pergunta: a tua CPU, ela grava disquete ou ela já grava CD? Se ela grava CD, ela grava só áudio e informações de texto ou ela grava vídeos?
Por que que eu falo isso para vocês? Porque isso é exatamente o que a gente está estudando hoje. A gente está vendo, né, que esses elementos, né, eles são importantíssimos, porque reduzir o espaço, menor consumo de energia, e quando eu falo de energia, eu estou falando de energia elétrica e das energias renováveis, né, porque hoje em dia as informações estão todas dentro de uma memória, né, de um espaço virtual, a reutilização dos dados, a programação, né, a possibilidade de retornar em algo que tu programou num passado não muito distante, né? A confiabilidade dos dados é absurda. Hoje tu tem uma confiabilidade com precisão milimétrica, né? A flexibilização também desses programas de controle, né? A rapidez da operação. Eu não sei se vocês, algum de vocês tem ou já viu, pelo menos por curiosidade, hoje em dia nós trabalhamos todos, né? Aí a engenharia por completo, né? Trabalha com georreferenciamento. Os colegas de vocês lá da eletrotécnica também. Hoje em dia, tu não vai em nenhuma concessionária e dá o teu endereço sem que se abra um computador e esteja tudo georreferenciado. É um banco de dados que qualquer pessoa que entende, né, de programação consegue acessar. Por exemplo, outra situação que ajudou para muito mais aqui nós, né, da parte civil também, levantamentos de dados. Antigamente fazia-se tudo no teodolito, né? Media-se campos aí, né? Com princípio de cálculo de ré e de Vant numa planilha, que aquele equipamento fazia um levantamento, né? Tinha uma imprecisão já admissível, já se sabia, né? E outras modelagens, principalmente do planimétrico, né? Feitos aí em equipamentos de medida convencionais. Hoje em dia, a nossa precisão é assim, ó, o nome já diz, altamente preciso. Nós temos aí estações totais. O controle lógico programável, ele veio para os drones. Hoje, qualquer pessoa aí consegue ter um drone, por exemplo, somente para fotometria, né? Nós, técnicos, conseguimos ter drones com a possibilidade de levantamento não só de fotos, mas de precisão de dados. A gente consegue acoplar através da lógica, né, de programação, dentro de uma estação total, por exemplo, um drone apropriado, né, porque não é esses drones aí mais convencionais que às vezes a gente tem aí para brincar com os filhos, né? A gente consegue fazer a precisão e levantar dentro de um campo aí imenso árvores, toda uma vegetação e que vem a outra pessoa ali com um equipamento similar e consegue confirmar que está correto. Gente, isso é tecnologia. Isso, né, é o avanço da tecnologia de modo absurdo, né, para os dias de hoje, que nos permite, então, a gente conseguir fazer programações, né, desse tipo, como, por exemplo, eu estou citando para vocês. Imagina aí dentro de uma indústria, né, que nós temos a condição de estar ali perto. Então, vocês vejam que é necessário, né, uma inteligência mesmo, né, de programação para que isso seja possível. No caso dos drones, por exemplo, que eu citei, vocês vejam que a tecnologia, né, não é só mostrar uma filmagem ou fazer também né, aquela precisão dos pontos, né, dizer, ó, aqui tem uma região de vegetação, aqui tem uma região aí, um aquífero, alguma coisa do gênero. Não, ele tem a projeção de ser preciso também nas hélices, né? No que faz ele planar. Quem controla isso? Programação. Bom, por que que eu estou dizendo tudo isso?
Porque as portas lógicas, né, conforme eu já mencionei, elas vão funcionar dentro do sistema binário. Quais outros sistemas que eu disse? Só o binário? E aí? Não, né? Eu consigo fazer programação dentro do sistema binário. O sistema binário funciona com os números 0 e 1. 2 algarismos. O que é importante a gente verificar? Quando falamos do sistema binário, estamos falando de 0, 1, ou seja, 1 byte. Nós conseguimos fazer uma representação de 4 dígitos dentro da lógica de programação. Ou seja, um agrupamento de 4 dígitos, né? Nós, em vez de termos aí um binário, né? Nós já temos um nibble, porque nós aumentamos mais 2 portas. E se nós tivermos 8 bytes, por exemplo, que é a combinação dessas portas, né? Nós conseguimos aí ter o equivalente, né, a 1 byte representativo. Bom, só nesse sistema de base 2? Claro que não. Nós vamos ter representação, né, também dentro do sistema de representação de 16 dígitos, que são o sistema hexadecimal, 16 dígitos. Bom, até onde vai a numeração? De 1 a 16? Não. Porque, claro, que a matemática é perfeita, né? E a física, eu sempre disse para vocês, né? Muito mais ainda. Nós conseguimos programar com letras e números. O sistema numérico nosso vai de 0 até 9. A partir disso, num sistema hexadecimal, nós podemos agregar a letra A, B, C, D e F. Dá 16 dígitos? Com certeza. Bom, e aí nós conseguimos, então, uma correspondência, né? Com letras e números, uma combinação de muito mais portas a se abrirem. Isso é bom ou isso é ruim? E aí? É bom. É perfeito. Porque quanto mais portas eu conseguir abrir dentro do sistema, mais placas eu estou aí, né, inserindo na minha programação e, por consequência, mais sinal eu vou ter. Certo ou errado? Certo, né? Bom, dentro de um sistema binário, por exemplo, que é o que a gente vai se deter, porque não vamos estudar a minúcia. Nós podemos aí ter a porta lógica NOT, AND e a OR. Precisa decorar isso? Sim ou não? Não, claro que não. Mas é necessário que vocês saibam que cada uma dessas combinações que eu falei é uma possibilidade de passagem ou não de corrente, de abertura ou não de porta, e de desligamento de um setor para que se possa ser feito um scanner, né, do sistema e passar para outro, né? Então, é muito comum dentro da linguagem, né, de softwares a gente saber que nós temos lá uma porta Lander, por exemplo, né? Isso está nos dizendo que aquele sistema ali computacional, ele possibilita o desenvolvimento de mais portas lógicas combinadas, de sequência, e circuitos que envolvam ambas as sequências.
Novamente, preciso decorar isso? Não, não precisa, mas é necessário saber que existe. E por isso que nós estamos aí com elementos, né, como um celular, por exemplo, que possibilita nós termos, eu particularmente nem sei quantos programas eu tenho aqui dentro. Vocês a mesma coisa deve ser aí. Eles vão ser cada vez menores e com mais gama aí de propriedades, né, para que a gente consiga fazer as combinações lógicas, né? O que que a gente tem que entender? Jamais vamos fugir da essência. Qual a essência? Do princípio de circulação de corrente e daquilo que faz os nossos comandos funcionarem, que é a corrente elétrica. Ou seja, essas portas significam, mesmo, né, com esses nomes aí em inglês e que tem aí uma característica de cunho eletrônico, no final das contas, significa se está acontecendo ou não, ou se existe uma intermitência. Porque cada sistema e cada combinação série ou paralelo desses sistemas de portas vai nos possibilitar, né, a passada, ou seja, está aberto ou não está, ou está concomitante. Aonde que a gente consegue observar que aqui, através desse advento, né, da eletrônica, a gente modifica um pouquinho a característica do circuito elétrico, porque no circuito elétrico, ou tu abre, ou tu aciona a chave e tem o interruptor, né, e tem luz, ou tu desliga e não tem. Aqui na eletrônica, eu consigo estar com o meu computador ligado, energizado, dentro de um programa aonde eu tenho uma interação com as pessoas de modo virtual. Se todos vocês ligarem as câmeras e os microfones, todos os 5, os 6 que estão aqui comigo, né? 7 contando comigo, todos poderão ser vistos e todos poderão falar ao mesmo tempo, como se estivéssemos na sala de aula juntos. Fora isso, consigo ainda colocar uma foto para que vocês vejam. E a minha câmera consegue filmar todos nós, né? A minha câmera consegue processar eu aqui interagindo com vocês e ainda fazer a filmagem da minha tela que manda a foto para vocês e que deixa aqui registrado no vídeo se todos falaram, se todos estavam aqui aparecendo. Então, num sistema binário, quando nós temos lá um resultado, por exemplo, acionado no zero, né? Que eu disse que ele funciona em 0, 1, significa que eu não tenho. Mas eu também posso ter um sinal de acionamento nesse zero, onde ele esteja aberto. Por quê? Porque eu capto, né, aquele sinal e consigo fazer aí uma álgebra, né, que a gente chama a fim de nós entendermos como que as coisas estão ali sendo acionadas. Isso, gente, se nós fôssemos fazer o estudo ali, nós iríamos entrar na tabela verdade, que a gente chama. O que é a tabela verdade? Quando eu tenho a combinação do sistema binário, 0 e 0. Não tenho? Ou quando eu tenho 1 e 1. Quando eu tenho 0 e 1. Como que acontece? O que acontece, né, no meu circuito quando isso ocorre? Eu vou ter as posições das chaves. Antigamente, né, dentro de uma situação do sistema lógico, por exemplo, né, antigo, nós tínhamos lá o movimento das chaves. No sistema pneumático, vocês viram há pouco, né? Nós temos lá a combinação, lembram dos retângulos, onde nós conseguimos acionar lá as nossas chaves, por exemplo, né, de bombas. Tínhamos lá o posicionamento que nos diziam se
ela tinha uma via, 2 vias, até 4 vias. Mas tudo isso precisava do Elson lá, fazendo a manipulação da chave, por exemplo. Aqui, eu pego essa chave que está lá e faço a minha programação, né? E ela vai ser aí de modo automático sendo realizada nas posições que a gente precisa. Bem, aí, com isso, né? Conforme eu falei, nós não vamos fazer o controle das tabelas, né? Nós não vamos fazer a tabela verdade para cada elemento, porque não temos. Se tivéssemos tempo, né, até poderíamos fazer isso, mas não faz sentido aqui para o curso. Mas o importante é que a gente entenda como é que funciona. Bom, conforme eu falava no início da aula para vocês, nós já vimos a costura, né, que faltava lá de automação, desculpa, né? Que eu acho que para vocês é comandos hidráulicos que nós necessitávamos. A nossa disciplina oficialmente está terminada amanhã, certo? Amanhã nós temos que fazer um trabalho. O último. O que eu pretendo fazer? Fazermos lá uma recapitulação do que a gente estudou da parte de comandos. Vocês já fizeram uma etapa, todos aqui, né? Entregaram. Está lá mais ou menos estudado. Eu vou fazer uma enxugada de novo desse assunto. E da parte dos controladores lógicos, né, especificamente, eu farei algo como uma pesquisa. Por quê? Porque o assunto é maçante, é um assunto, né, que se fosse vocês fazer um curso, né, que fosse voltado a isso, nós não iríamos falar sei lá, 5 dias ou um dia, conforme está programado aqui na nossa ementa, né, da disciplina, nós tínhamos que falar por meses, porque nós tínhamos que estudar a matemática primeiro, entendermos, né, todas as bases que nós temos aí do sistema de potência, né, binário, hexagonal, octagonal, decimal. Depois de tudo isso recapitulado, nós íamos entender como funciona cada porta lógica dentro disso. E precisaria ainda de uma base de eletrônica, que não é o objetivo do curso de mecânica. Por que estou dizendo isso? Porque farei um trabalho de pesquisa para que vocês consigam, dentro desse exercício que eu vou botar ali, voltado ao assunto de hoje, para que vocês façam uma leitura. De um livro inteiro? Não, uma leitura rápida. Vou tentar pegar ali, né, pontos não aleatórios, né, mas pontos específicos do assunto para que vocês consigam fazer uma pesquisa aí na internet mesmo, né, que vão aí dar uma abertura, digamos assim, das ideias. Tá certo assim para todos? Sim, vocês estão cansados hoje, né? Loucos para se formar e eu querendo falar de eletrônica. Poxa, eu queria mesmo, porque eu adoro eletrônica. Se vocês quiserem, a gente podia ter mais umas 2 semanas. Não? É. Eu acho que vocês não gostam de eletro mesmo, tem que ser mecânica. Tá certo? Mas é isso. Se todos concordam, amanhã eu vou abrir a sala, mostrar ali o trabalho, né, para vocês, o que é para ser feito. Vocês, assim como foi o outro, não precisem ficar na sala, não precisa entregar amanhã mesmo. Eu falei, né, da outra vez, por uma questão de incentivo, né? Se já estão aí, quem acessou a sala com a prontidão de ficar 1h30, né, 2 aqui, então que já faça o trabalho e se livra do problema, porque problema a gente não adia, né? A gente se livra rápido. É esse o conselho. Mas não precisa. Quem necessitar, vai me chamando no WhatsApp, como vocês me chamam ali para entregar, enfim,
né? Mas aí eu faço aquela recapitulação ali, né, no inicinho da aula, e aí vocês ficam lá com o trabalho de pesquisa, vai estar tudo tranquilo, e aí na segunda vocês me entregam, correto? Fica bom? Então tá. Vocês têm que iniciar a gestão, né? Que vai ser aí a finaleira, né, do curso. Bom, então eu perdi a minha caneta, né, no meio da fala, mas eu vou anotar aqui no Word, quem está presente na aula. Então, o Clay, o Elson, o Wagner, o Rafa, e o Nicolas não está, né? Tô sim, professora. Eu acho que não. Tô sim. Só não tava muito participativo hoje, matou. Eu acho que tu botou esse celular aí acoplado, né, sei lá, no Bluetooth aí da TV ou do rádio da casa, para escutar quando eu fosse fazer a chamada, mas acho que tu não tá aí. Tá bom. O Nicolas, então, na chamada. Isso é lógica programável. Isso aí. Ele leu a matéria antes, fez uma programação ali e gravou para dizer que estava. É possível? Completamente possível. Não é nada, professora. O Nicolas Não. tem as manhas. Ó, isso aí também. Ele programou que ele ia rir, parece que ele tá aí. Depois da gente achar. Tá louco, professora? Não é nada. Não? Ah, então tá. Não. Tá? Nem sei fazer essas coisas. Dentro da lógica, a gente também, se tu diz que não, né, a gente tem a possibilidade ali, né, de sim. Olha, me esqueci de dizer, a gente consegue fazer um princípio da lógica, né, dentro do Excel. Quem é que trabalha aí com Excel? Ninguém. Dá para fazer fórmula, equações, né, gente? Fórmula não. Fórmula é química, equação é matemática. Equações ali, né? Por exemplo, planilhar os gastos, né, da residência, da casa. Eu tenho X para dispor, né? Dá para fazer uma lógica. Se até isso de consumo, né, é positivo. Depois disso, furou meu orçamento. Tudo isso é possível. Bom, teve alguém que saiu da sala, ou não? Professor, eu entrei um pouco mais tarde, mas estou aqui também. A senhora não comentou meu nome. Ah, o Lennon. Isso. O Robson não estava aí, foi impressão minha, eu acho, então. Eu achei que tinha escutado a voz dele também agora. Ok. O Robson tava, professora. Tava, né? É que eu não estou muito bem de memória. Normalmente sou boa, mas hoje não tô legal.